Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de introdução. Aprender a vender peças automotivas. Eu vou compartilhar com você nessa aula algumas ideias, alguns pontos para você começar a sua carreira como vendedor de peças automotivas. Então, como aprender a vender peças automotivas? Quais os passos? O primeiro ponto, nós vamos chamar aqui de ponto 1, é nós aprendermos a usar catálogos de peças. Eu preciso, para ser um vendedor de peça, aprender a manusear catálogos de peças. No nosso treinamento, que eu vou deixar o link aí para você conhecer, nós ensinamos um módulo especial só sobre aprender a usar catálogos. Lá você vai aprender a baixar esses catálogos, saber quais são as marcas de peças que você precisa, se eu preciso comprar uma pastilha de freio, quais são as marcas, se eu preciso comprar um disco de freio, quais são as marcas, quais são os catálogos que eu devo baixar e consultar. Então você aprende dentro de um módulo do nosso curso só sobre isso. Atualmente nós temos aproximadamente 20 aulas nesse módulo e terão muito mais outras. O ponto 2 é aprender os processos de vendas. Então, para você vender um produto, para você vender um serviço, para você vender uma ideia, para você vender um talento, para você vender qualquer coisa, existe um processo. Então, nós temos lá dentro do nosso treinamento também módulos que ensina você processos de venda, que vai desde a abordagem até o fechamento. Lá você vai aprender todo o processo, o que fazer, identificar em que momento da venda que você está, da pré-venda, a venda em si e o pós-venda. O que eu faço depois que eu realizo a venda? Esse é o nosso ponto 2. E o nosso ponto 3, você vai aprender lá em módulos especiais, aprender a lidar com pessoas. Como eu lido com as pessoas? Qual é o comportamento? Quais são as minhas atitudes? De que maneira que eu vou lidar com esse cliente? Como eu faço perguntas para o meu cliente que faz com que a nossa comunicação fique mais clara, que eu consiga entender que peça que ele precisa? Como eu posso vender para esse cliente? Então, neste módulo, aspectos comportamentais, como lidar com pessoas. Esse módulo aqui poderia ser até um curso à parte, porque é um módulo muito importante. Nós também precisamos aprender a lidar com pessoas. Principalmente, esse aqui poderia ser o ponto 1 da sua vida. Lidar com pessoas. 95% do seu sucesso depende do desenvolvimento dessa competência, dessa habilidade. O nosso ponto 4, nós vamos falar sobre aspectos comportamentais seus, sua atitude diante do trabalho, diante da sua nova profissão, diante da empresa que você estiver trabalhando, diante da vida, a sua atitude mental, que vão gerar os seus comportamentos. Então, nós vamos falar de comportamentos que você pode desenvolver que vai ajudar você a prosperar na sua vida. Existem comportamentos que ajudam a vender e existem comportamentos que vão dificultar o seu caminho de vendas. Nós também vamos trabalhar o seu conhecimento. O que eu preciso conhecer? Como juntar todo esse conhecimento numa abordagem que facilite e promova as negociações e as vendas? Como eu direcionar o meu conhecimento
além daqueles técnicos de venda de peça, para otimizar as minhas abordagens, aumentar as minhas vendas, aumentar os meus resultados, o meu lucro, enfim, fazer com que eu consiga crescer e desenvolver a nossa profissão. Veja que é poucos treinamentos que abrange tanta coisa. Então nós vamos falar sobre atitude, nós vamos falar sobre comportamento, nós vamos falar como você filtrar, como você selecionar todos os conhecimentos para você apenas usar aquele que melhor fizer para você desenvolver a sua carreira, aqueles que realmente importam no desenvolvimento da sua carreira de vendedor de peças automotivas. O ponto 5, como estabelecer objetivos, como estabelecer metas. Como eu trabalhar com isso? Então é um módulo onde eu vou ensinar você, eu vou te dar muitas ideias de como você ter objetivos claros, alcançáveis e estabelecer metas para você chegar nesses objetivos desejados. Então, entenda que objetivos é o que eu quero, as metas é como é que eu chego lá. Então, nós vamos trabalhar esse ponto, esse é o ponto 5, tá bom? Então, se você ficou curioso e quer conhecer o nosso treinamento, se você quer desenvolver uma nova profissão ou até começar um novo negócio, para montar uma loja de autopeça, você tem que dominar esses aspectos que nós abordamos aqui, entre outros, tá bom? Eu aguardo você então, clique no link abaixo e conheça o treinamento, o nosso curso profissional para a formação de vendedores de peças automotivas.